Boa noite, gente. Bem-vindos a mais um episódio do podcast que vocês adoram. Eu sou o Axel. Eu sou o Felipe. A gente convidou um convidado mais do que especial, o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, Oséias. Muito obrigado, Oséias. Muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por participar. Um prazer estar aqui de vocês. Foi ótimo o convite. Estou feliz da vida. A gente também. Muito obrigado por ter vindo. Senhor não, pelo amor de Deus. Perdão, a formalidade. Isso. Vamos lá. Oséias, a gente queria começar com o senhor. Como foi pro senhor se tornar publicitário? Assim, como foi essa trajetória? O que o senhor passou? Tu que pensava? Sempre foi uma vontade sua ser da área de comunicação? Ou você já queria atuar em outra área? Do nada foi publicidade? Olha, eu acho que foi não teve nenhum planejamento, mas eu fui me achando na área e eu sempre gostei muito de desenhar, desenhar à mão, tenho alguns desenhos feitos à mão, então sempre gostei desse lado artístico também. Cantava bastante quando era criança, fazia teatro, participava, muita coisa assim. E esse lado artístico acaba aflorando bastante e facilitando bastante. Quando eu cheguei no terceiro ano e que eu tinha que tomar a decisão de que faculdade eu iria fazer, eu fiz vários aqueles procedimentos psicológicos, teste de conhecimento, teste vocacional, né? Teste vocacional. E algumas áreas apareceram lá que para mim foram muito importantes. Uma área era astronomia. Caraca. Eu sou muito curioso, eu gosto bastante dessa parte de planetas, o que acontece em Marte, não sei o quê. Eu gosto muito de astronomia, eu acho um tema muito legal para se conhecer, estudar, ver. Por hobby. Por hobby. Né? Bem. E o outro lado foi o lado mais artístico e também apareceu lá no meio comunicação. E aí eu vou conhecer essas três áreas. Gostei muito de astronomia, achei. Só que quando eu vi que tinha muito cálculo, muita matemática, muita coisa, eu falei assim, não é pra mim. Eu nunca gostei de matemática. Sempre sou basicão, não consigo fazer cálculo de cabeça. Então, achei que eu ia ter muitos problemas aí na faculdade. Então, eu eliminei. Sim. E o lado artístico, apesar de eu gostar de fazer artes e tal, mas eu via isso como um hobby. E quando eu achei a publicidade, achei a comunicação, na verdade, encantei, eu achei bem legal, porque é uma mescla de tudo, você desenha, você faz, você conversa muito com as pessoas, você tudo atende. Um pouco, né? Você tem que saber fazer tudo um pouco. E aí eu optei assim, foi um construído, não foi uma idealização de sonho, mas antes de eu fazer faculdade, eu já fazia marcas, eu já fazia desenhos, eu já fazia outras coisas de trabalho voluntário. Eu tenho um trabalho voluntário que eu faço sempre. E esse trabalho voluntário eu faço há muito, muito, muito tempo, toda sexta-feira, e é um dos trabalhos que me levou à publicidade, assim, de fato, a gostar de publicidade. Então foi isso, mais ou menos assim. Então, isso que eu ia te perguntar, a sua primeira experiência com a comunicação foi já já na área acadêmica ou não, foi antes. Né, que Foi antes, porque como eu desenhava, a minha primeira logo que eu fiz pra mim, eu tinha uns 16 anos. Eu já tinha a minha logo, que eu trabalhava. O meu caderno que eu estudava na escola, ele era um papel timbrado que eu fazia e tinha a minha marca. Em vez de estar lá escrito Tilibra, sei o que, tinha a minha marca. Então, assim, meu fichariozinho de estudar... Tinha. E aí eu fazia as linhas por cores, então cada cor era uma matéria. Então, era... Bem organizado. Bem organizado. Eu sempre fui muito estudioso, então... bacana. Então esse foi o meu primeiro contato. É muito interessante ver como muitas pessoas artistas se encontram na área de publicidade. Pode parecer que não é, mas eu mesmo também desenhava bastante e me interessei pelo curso porque é o mais próximo. Minha maior curiosidade, eu tenho um prêmio de um concurso de desenho que eu fiz. Caramba! E o meu desenho, ó que louco, o desenho que eu ganhei em primeiro lugar foi um perna longa estilizado no estilo de Pokémon. Muito louco, muito louco. Que massa. Eu fui então, desenhando. inclusive é uma matéria que a gente teve aqui, né, que é a de criatividade, que tem que ter bastante, né, para poder, não que seja um quesito, né, para entrar no curso, mas a gente acaba aflorando aqui e já tem desde que eu acredito que vai entrar no curso, essa questão da criatividade dentro da publicidade, por que ela é muito importante para a nossa área e é facilitado? Porque a gente trabalha com pessoas.
Pessoas gostam de sonhar, pessoas gostam de viver experiências. Então, quando a gente é criativo, a gente faz do normal algo excepcional. Então, na publicidade, a gente consegue fazer muito disso, trabalhar muito o lado humano, o lado criativo, tem que ter o muita lado da criatividade para emoção. poder transmitir também, às vezes, o que a pessoa quer passar também, né? De poder criatividade para mim passar. são as ideias brincando. É você pegar o conhecimento e brincar com ele. Então, a publicidade faz muito isso. As ideias mais loucas surgem na publicidade. Isso. E qual foi a dificuldade, assim, que sua maior dificuldade que o senhor teve nesse caminho? Até agora, assim, porque a sua trajetória é longa, né? Até o momento, assim, tem muita bagagem, pode-se dizer, né? Então... A primeira dificuldade que eu passei foi na faculdade. Eu vim de uma família que não é que seja pobre, mas também tinha os recursos limitados. E na época que eu passei na faculdade, meus pais, eu sou terceiro filho, então já tinha minha irmã fazendo faculdade e meu irmão fazendo faculdade, e eu entrei na faculdade. Então, para os meus pais pagarem 3 filhos na faculdade, foi pesado. Apesar de eu fazer numa faculdade pública, o custeio todo na cidade, que eu morava em uma outra cidade, era pago por mim. Então, eu trabalhava, eu dava um jeito, e a minha maior dificuldade mesmo foi me manter na faculdade. Para mim, assim, foi um fato muito difícil, porque tinha semanas que eu não tinha o que comer. Eu não tinha dinheiro para comer, porque o que eu recebia no estágio, que eu fazia o estágio, eu pagava o aluguel. E aí eu tinha a opção, ou eu comia, ou eu comprava a passagem do ônibus. E como eu estava na cidade para estudar, então eu sempre priorizei o ônibus. Então, sobrava, assim, às vezes, para eu passar o mês inteiro, tipo, 10, 15 reais. E aí eu fazia das tripas coração com aqueles 10 reais. Ia lá no supermercado, comprava biscoito de água e sal, pacotão, e vivia disso. Então, assim, eu passei acho amanhã... que isso é um grande impasse, né, para quem... É de fora. É de fora. Não só de fora, né, mas eu acredito que, por exemplo, a gente fica muito nesse impasse de que a gente tá fazendo publicidade, mas trabalha em outra área, né? Então, aí a gente tem que decidir entre sair de um emprego que tá te pagando bem, mas não tem nada a ver com o curso, e querer arriscar, tipo, de entrar numa agência que para receber o valor de um estágio que não paga, muitas vezes a despesa que você tá tendo, entendeu? Eu concordo, mas eu acredito que tudo isso é construído. Eu, de certa forma, eu não concordo quando falo que o meio publicitário paga mal. Não, eu acredito que não é que não pague mal. É uma questão de perspectiva de mercado e perspectiva de profissional. Você, como profissional, você vale o que você está sendo cobrado? Então, muitos dos profissionais acabam não tendo esse valor comercial para a empresa, e a empresa, consequentemente, não vai retornar financeiramente para esse funcionário. É claro, existem exceções. Realmente, tem empresas que pagam mal, que não valorizam o profissional. Isso acontece, é fato, é real, é muito ruim, mas eu acredito que é um construído. E, principalmente, na fase da gente, quando está na faculdade, o estágio, ele é cruel, né? E aqui na coordenação, eu bloqueio. Quando chega alguns estágios que pagam mal, eu não passo para frente. Eu falo com eles, infelizmente, o estágio, ele precisa ter uma remuneração adequada para os nossos alunos. Aqui é uma faculdade particular e o estágio tem que voltar financeiramente o investimento que o aluno está fazendo. Então, se você está pagando, eu só posso pagar R$200 no estágio, meu querido. Porque por muitas infelizmente, eu não vou passar por uma lista enorme de coisas que tem que fazer, que é o requisito, né, para poder entrar com uma remuneração super baixa. E o pior que eu acho, quando fala de estágio, as empresas não querem contratar o profissional e jogam a vaga profissional para um estagiário. Sim. E aí não tem nenhum profissional responsável para cuidar do estagiário. Eu vejo muito também isso no que se pede para um estagiário, por exemplo, hoje em dia, que é muita coisa que não se... Ao meu ponto de vista, pelo menos, né, não se pede para quem está iniciando, né, na área publicitária, por exemplo. Tudo bem, quer pagar e tudo mais, só que eu acho que já tem muita coisa que eles já querem muito de que é um profissional mesmo, que já capacitado, já tem tempo de mercado para fazer, que eles jogam justamente para um estagiário. Mas a minha maior preocupação, assim, que eu vejo disso é quando o estagiário ele fica sozinho dentro da empresa, ele assume o setor de comunicação. E para mim isso é gritante, porque o estagiário está ali para aprender. Sim. Então, colocar em prática tudo que ele está vendo na faculdade. E se ele não tem nenhum suporte técnico ali acima dele para ele perguntar, para questionar, para falar, para corrigir, para orientar,
às vezes ele acaba se queimando profissionalmente, fazendo alguma coisa errada ou equivocada, porque não teve esse suporte e a empresa trata ele como profissional, e aí depois ele sai ainda queimado no mercado. E ainda tem muito isso de pensar assim, né, que tá mais ou menos o estágio, mas eu vou aceitar porque é uma oportunidade, entendeu? Fica muito nesse impasse também de que a gente, por exemplo, às vezes a gente sabe que não tá legal ali, mas, pô... É uma oportunidade. É uma oportunidade que vai, tipo, agregar no currículo, né? Mas eu sempre incentivo todo mundo quando vem falar comigo, se não tá satisfeito, na publicidade a gente tem condições de fazer muito freela por fora. Nossa, sim. Né? Complementar... Até hoje, de vez em quando aparece um freela ou outro. Hoje eu tenho a minha empresa, acaba não pegando freela, mas eu pego pequenos serviços ali dentro que seria freela tranquilamente. Que eu vou lá, faço um serviço, entrego e acabou. Hoje mesmo apareceu, ontem apareceu um backdrop para fazer, só backdrop. Acabou. Esse serviço que o senhor realizou, recebeu dinheiro. Vou fazer, ele me paga e tá lindo. E a nossa profissão dá essa possibilidade, né? Então, eu incentivo. Quando chega algum aluno falando ali na coordenação, não tá legal, não tá bacana, cara, procura outro lugar que te valoriza, que você vai se sentir bem. Não tem coisa pior do que você acordar, se arrumar para ir para um lugar que você não se sente trabalhar. Bem. Ainda mais profissionalmente. E é algo que vai fazer parte da nossa vida. É a minha profissão. Eu acordo e essa é a minha missão diária. Eu preciso ser um publicitário todo santo dia. Então, se eu não acordar feliz... Que valor tem a minha profissão? Então, eu preciso estar dentro de um ambiente agradável, feliz. Eu tenho um estagiário, eu gosto muito dele. Eu acho que a gente se dá bem, tem uma sinergia bem bacana de trabalho. A gente brinca, a gente conversa. Ele fica ouvindo as músicas dele lá, mas no momento criativo. Mas a gente tem essas trocas e tentar transformar essas horas que a gente está junto trabalhando em momentos agradáveis é legal, é bacana. E é importante para o desenvolvimento tanto dele como da minha empresa e o meu também, porque eu aprendo com ele, às vezes eu dou o eixo, ele faz a parte de criação e eu falo assim, me surpreenda, se vira. Aí ele só fala, mas como? Se vira, vai lá. Dá dos bolos. Pronto, tá aí, o briefing é esse, só vai. E aí vai. E aí ele tem desenvolvido bem, é legal, é bacana, mas essa interação entre o profissional, o mercado, estar bem, precisa ser algo de valor. Porque aí nós, publicitários, dentro de uma agência, dentro de uma empresa, dentro de um setor de comunicação, em qualquer lugar que for, a gente trabalha feliz. Trabalhando feliz, meu amigo. A gente voa, a gente vai... Com certeza, todo mundo ganha. Dá pra... É notável, né? Tipo, o rendimento de quando a gente tá bem, quando a gente não tá bem, sim. Né? A gente mesmo fica insatisfeito com o nosso trabalho. Atualmente, você tem alguma área do nosso meio que mais te chama atenção? Eu tenho. Eu sou um publicitário, não sou raiz. Eu falo assim porque eu não sou aquele publicitário criativo. Se precisar fazer logo, precisar fazer campanha, criação, eu faço tudo. Edito vídeos, gravo, filmo. Mas eu não gosto muito dessa parte. Eu sou muito do planejamento. E o planejamento, ele me levou para um setor específico, que é o marketing político. Famoso marketing político. O meu mestrado foi nessa área e o meu doutorado também foi. Eu só não defendi o meu doutorado, mas eu estudei, fiz o projeto, fiz tudo. Falta ainda concluir, mas enfim. E eu amo de paixão trabalhar com esse mercado. É um desafio gigantesco. É uma seriedade muito grande do ponto de vista, principalmente de campanha eleitoral, que o período de tempo é muito curto. Você, hoje, na legislação, permite apenas 2 meses, 45 dias aí para fazer uma campanha. Então, geralmente a gente trabalha com um período de 2 meses numa campanha eleitoral, né? Na pré-campanha, mais a campanha. E é muita coisa. É um volume gigantesco de coisas acontecendo ao mesmo tempo. É crise, pessoas chamando toda hora no WhatsApp. Isso, e você tem que atender, tem que interagir. E um papel que é muito importante que eu consegui desenvolver como profissional é porque eu auxilio outros setores dentro da campanha publicitária, de campanha eleitoral. Eu auxilio o jurídico, eu auxilio o atendimento, eu auxilio... Eu acho bacana isso que você está contando isso agora, porque para quem tá de fora não tem noção de que é tudo isso, sabe? Porque a gente só vê, né? Vai lá que faz o comercial pronto, ou a arte já feita, né, do candidato, que é tudo normal, né, para algumas pessoas, mas
pro publicitário é muito mais coisa, né? Que tem que estar fazendo, Primeiro tem você tem que conhecer uma pessoa que, se você não conhece, o que é um candidato, ele tem uma vida, uma história, e você precisa transformar essa vida, essa história em projeto. Então, não é simplesmente você brifar, ter uma ideia de campanha e sair vendendo. Você tem que trabalhar a imagem dele, trabalhar o posicionamento dele, trabalhar a vestimenta dele, a forma como ele vai falar, quais são as bandeiras que ele vai defender dentro do projeto e em alguns casos, até ensinar ele a ser político, porque ele sabe ser a pessoa dele, mas ele não sabe ser político. E a politicagem, ela faz parte da política, que são os debates, o diálogo, o enfrentamento, a resposta, o contra-ataque, gravar vídeos, como falar, como dar entrevista. E o candidato, ele não sabe, muitas vezes. Então, a gente precisa ter todo esse conhecimento de base, ensinar esse candidato a se portar diante da mídia, diante do público, e é um trabalho bem arduoso, do sentido assim, a gente precisa fazer tudo na massa ali. É uma argila que a gente vai lapidando e dando possibilidade para esse candidato poder ser eleito. É bacana também pro candidato, né? Porque ele acaba aprendendo muita coisa nesse processo também, né? Sim, a gente tem uma troca muito legal, porque alguns candidatos nunca tiraram foto, nunca gravaram, nunca fizeram vídeo, nunca deram uma entrevista, e aí eles ficam apavorados ali, ai meu Deus, como é que eu falo? Na hora de gravar, tem que gravar 1, 2, 3, 4, 5, 20 vezes para sair um videozinho de 20 segundos. Mas faz parte do processo. Ele vai evoluindo como pessoa, que se ele quer ser político, ele vai ter que ir na tribuna, fazer discurso, e ali na campanha eleitoral ele já vai estar treinando. É muito bom ter essa troca, né? Porque é como eu falei, né? A gente não... que tá por fora, assim, a gente não vê que tem todo esse processo por trás, que a gente só vê o resultado, né? Que muitas vezes é muito... E o vasto conhecimento que precisa ter para poder lidar com tudo isso. E eu ainda diria mais. Muita paciência. Isso eu ia falar isso agora, tem que ter muita paciência. Porque você trabalha com pessoas diretamente. E o projeto político dela é um sonho dela. Então, às vezes, o sonho dela não é o caminho correto. Ou o caminho que ela deseja chegar precisa permear por algumas situações que a gente, ou pela legislação não pode, ou pelo traço social também não pode. Então, a gente precisa lapidar. Por exemplo, um cabra que é bruto, que não sabe falar direito, que não sei o que é tronco, assim, e ele quer ser político, você tem que falar. Como que você fala com ele que ele precisa se maquiar para fazer um vídeo? Como é que você fala que ele precisa falar que ele tem que fazer a barba, cortar o cabelo? Então, assim, é difícil. É a imagem que ele vai transmitir, né? É a imagem que vai transmitir. A quebra de paradigmas. Isso, e é difícil. Então, você tem que, às vezes, ser pulso firme. Às vezes tem que ser, beleza, eu vou abrir mão disso, mas disso daqui eu não vou abrir mão. E aí você vai ganhando a confiança do seu cliente, no caso, né, que é o candidato, para chegar lá e desenvolver o melhor trabalho político. Sim, sim. O senhor comentou até agora sobre todas essas dificuldades, mas teve alguma campanha específica que o senhor realmente não saiu com nada como planejado, teve muita dor de cabeça? Pode ser uma campanha política? Quase todas. Quase todas. Quase todas. Quando a gente lida com campanha, não só campanha política, mas campanha publicitária de fato, o planejamento ele é o ideal. Sim, a gente coloca no papel tudo que pode acontecer, o que vai acontecer. Mas, por exemplo, eu tive um lançamento de uma empresa na semana passada e o brinde era um algodão doce. E a empresa que a gente contratou simplesmente sumiu, desapareceu. Caraca. No dia, eu precisava entregar para o cliente, era 8 horas da manhã, a empresa sumiu, não respondeu mais nada, e eu acordei 7 horas da manhã para ir buscar, não tinha o brinde. Cadê o algodão doce? Não tem nada, e loja tudo fechada. Sim. Eu entrei dentro do carro, saí desesperado, fui numa padaria, achei uns cookiezinhos legais e lá fui eu. Fui na loja comprar embalagem, fita, mandar rodar a tag, perfurar, amarrar, tudo lá. Tudo sozinho. Tudo sozinho na correria, porque tem que resolver o problema. Tem que resolver o problema. Então, assim, isso acontece sempre. E na campanha política a gente tem muito o lado jurídico, que atrapalha demais. Você faz um planejamento, você faz tudo, aí quando você vai ver, a lei não permite, ou algum detalhe na lei está embaça, aí tem que mudar tudo o planejamento. Mas, geralmente é difícil ter uma campanha que dá 100% certo. A gente precisa ter o jogo de cintura para não deixar... Eu acho que qualquer planejamento que você faça, né, acaba tendo um imprevisto que você não estava preparado para resolver e mas tem que resolver isso na hora. Para mim é uma coisa que eu adoro da minha profissão. Adoro, acho muito legal.
Porque, apesar daquele momento a gente fica estressado, a gente fica bravo, irritado, mas aquele sentimento de superar a dificuldade, de resolver, e o cliente ficar satisfeito no final, e você perceber que eu poderia simplesmente ligar para o cliente, olha, desculpa, a nossa fornecedora ali sumiu, desapareceu, e eu não tenho o que fazer, lavar as também mãos. É muita coisa que foge do controle, né? Não é uma mas coisa que, tipo... a cliente ficou imensamente feliz. Ela falou, Zé, eu acho que eu até gostei mais do que você fez, do que a ideia do algodão doce. E eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei triste quando eu cheguei e vi que não estava lá na empresa o brinde. Mas quando eu saí do meu primeiro atendimento e vi que estava lá na recepção, eu fiquei imensamente feliz. Então, assim, superar esse desafio, você ver a alegria de entregar uma campanha bonitinha para o cliente e dar resultado correto, para mim faz tudo valer a pena. É muito gratificante, né? Pra gente que faz. Ainda mais que passa por toda dor de cabeça, tá todo mundo feliz. Faz parte. Mas eu sou estressado por natureza, mas meu estresse é interno. As pessoas até falam assim, nossa, eu não consigo ver você nervoso. Eu fico nervoso, mas eu tenho um autocontrole muito grande. Caramba. Eu fico bravo. E o dia que vocês me verem realmente bravo é porque a coisa explodiu de um jeito que eu realmente saturei toda a minha energia que eu tinha acumulada. Que acontece, né? Tem horas que só não dá pra aguentar. São vivências. Mas geralmente eu perco a linha quando tem um lado ligado à injustiça. Quando eu vejo pessoas maltratando outras de maneira gratuita. Que a gente vê muito nesse meio, né? E geralmente ligados ao meu trabalho. Recentemente a gente teve uma campanha política e uma pessoa aleatória maltratou outra da minha equipe, que eu estava subordinado, tá dentro da minha equipe de comunicação. Rapaz, eu viro cão, eu não gosto, eu perco mesmo. Briga comigo, eu aguento, mas eu ver alguém fazendo com outra pessoa realmente me tira do sério de um jeito muito... O senso de justiça para mim é muito importante. Mas o estresse acontece, eu aguento bastante a pancada, eu aguento o rojão do ponto de vista problema, pessoas, perturbações, gente falando, gente brigando, gente reclamando, um cliente falando A, B, C, que não gostou disso, vai, novo, né? volta. Eu aguento tudo, eu fico irritado lá na hora, mas eu não perco a linha com o cliente, não subo o tom. E em alguns momentos que eu sei que eu tô certo e o cliente tá realmente só querendo arrumar briga, eu deixo ele falando e tá tudo certo, mas... Porque, de novo, né? A gente lida com pessoas, né? Trabalha com o público, é sempre uma surpresa. Você não sabe o que esperar. O que eu acho que é importante também, que vem com a maturidade para mim, veio, né? Com certeza. É a gente entender que nós somos prestadores de serviço. E nem sempre o que eu quero, o que eu idealizo, é o ideal para o cliente. Às vezes a gente vem com uma coisa muito maçante de ideia pronta, sem ouvir o real desejo do cliente. A gente se frustra. Puxa, mas eu gostei tanto dessa logo, tava linda, maravilhosa. Aí o cliente vai lá e pede pra mudar. Aí o cliente fala, mas tá faltando um tchan. Aí você fala, putz, que tchan é esse? Aí muda pra vermelho, você fala, meu Deus. E aí o cliente adora. E o cliente adora, ama. Aí a gente fica frustrado, mas é dele. Exatamente. Ele tá pagando, não é minha. Eu vou fazer o melhor que é pro cliente. Hoje eu já tenho essa maturidade. Não questiono mais. Eu falo assim, não vai ficar legal no vermelho por isso. Mas você quer? Quero. Então tá avisado. Se é alguma coisa muito feia, assim, ficou tecnicamente muito feio, eu não ponho no meu portfólio, simples assim. Né? Se é bonito, mas se é aceitável, ok, tranquilo. É mais um job. É mais um job realizado com sucesso. Do cliente, né? Que, como o senhor mesmo falou, a gente trabalha, né, para os outros. Se vocês me permitirem, eu tenho uma história de logo. Eu estava no meu primeiro ano trabalhando e a empresa chamava Leão e Cunha. Era uma empresa de assessoria educacional. E eles não queriam logo estilo advogado, que põe um L, o C, assim. Eles não queriam isso. Eles queriam uma outra coisa. E a ideia deles era que o L e o C virasse alguma coisa. Tinha que virar um desenho, tinha que virar um ícone. E beleza. Eu fiz 18 variações para chegar na ideia que o cliente aprovasse. 18. E nada ele aprovava. Só que eu só era o criativo. Eu estava na agência
fazendo a criação, mandava, o atendimento ia, voltava. Não gostou, por isso, ele pediu uma coisa assim. Quando passou quase um mês e a gente não estava finalizando essa logo, eu pedi para conversar com o cliente. Falei, marca uma reunião, mas deixa eu conversar com ele. E ele falou assim, cara, eu gostei de tudo. Só que a única coisa que eu queria é que fosse laranja. Toda essa dor de cabeça. Meu Deus, olha aí. O atendimento queria uma coisa excepcional dentro do que o cliente pediu, e o cliente ele só queria logo laranja. Eu peguei a primeira versão que eu fiz, voltei lá na primeira, botei em laranja e falei, é isso que eu quero. Misericórdia. Entende? Assim, e aí, pra mim, assim, foi um tapa na cara, que não é o que eu quero, não é o que eu faço. E ali eu já aprendi que eu preciso ouvir o cliente. Eu preciso entregar algo para o cliente que seja valoroso para ele. Então, assim, a publicidade é maravilhosa. É maravilhosa. É sempre uma surpresa, né? Todo dia. Não, e o que é legal, a gente lida com tudo. Eu tenho cliente que é de gastronomia, eu tenho cliente que é prestador de serviço, eu tenho cliente que é médico, eu tenho cliente, um monte de áreas, assim, que eu vou conhecendo, vou aprendendo, vou vendo, vou fazendo e vou... Isso eu acho muito legal no nosso meio também, porque a gente acaba aprendendo muita coisa com quem a gente atende, certeza. Né? Com as profissões diversas, né? Que a gente fica... Eu, particularmente, eu gosto muito, né? Como você vai atender um cliente, você vai conhecendo ele, você vai conhecendo a profissão, tudo você vai descobrindo e você vê que, caraca, sabe? Tipo, é muito vasto. É muito vasto. É bem legal, né? Muito interessante. Eu sou muito curioso, então eu gosto demais da publicidade por isso, porque quando chegou um amigo meu e falou assim, Zé, você está tendo uma campanha assim, assim, assim. Você faz a campanha? Aí eu falei, mas eu nunca fiz para esse segmento, não tenho nem ideia. Mas você faz? Eu falei assim, eu tenho que estudar na lei primeiro para saber. Aí, campanha para a OAB. Nossa Senhora. Vai ter lá chapas, não sei o que, da OAB. E aí eu falei, tá, mas eu preciso estudar. Então, assim, sempre tem umas coisas novas. Apareceu um segmento lá, médico, nutricionista, advogado, fonoaudiólogo. E aí você tem que entender todo o mercado para poder saber o que pode, o que não pode, o que está na lei, o que não está na lei. E o atendimento do próprio cliente, que é bem bacana. Varejo também, né? Que é varejão, muito variado. Fazer campanha de saldo. Precisa queimar o estoque. Lá vai. Da noite pro dia fazendo ali. Loja, tipo assim, varejo... Desde loja, assim, que você acha na avenida andando, até aquelas mais chiques, assim, que você fica... Que você tem que ter um cuidado a mais, assim, né? Das campanhas da grife, que vai ser. Da marca. É tudo... Agora que eu tô estagiando numa agência também, né? Eu consigo ver mais isso, que é uma visão que a gente não tem, né? Que até você passar pela experiência de ver lá, viu? É muito... E aí, eu acho legal tudo. Porque, além disso, a profissão exige que a gente tenha... E lide com tecnologia. Nossa, filme, vídeo, imagem, edição, consumo. A gente precisa estar antenado do que está acontecendo, quais são as séries que estão bombando, quais são os personagens que estão que a galera está gostando, os famosos. Os memes, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo. Então, tá nas trends, né? 24 horas ligado na internet, não tem como. Isso. Então, faz com que a nossa profissão nunca desatualize. Você pode ficar desatualizado como publicitário. Se você não acompanhar, você fica desatualizado. Mas a profissão exige esse contato sempre, rotineiro. E é muito legal. Eu gosto disso porque me faz me manter vivo. Tudo a gente adapta, né? A gente consegue adaptar, assim, para o segmento, para o cliente... acho muito interessante isso da volatilidade, né, que tem, né, da dinâmica, tudo a gente consegue adaptar, assim, para poder inserir no mercado ou para inserir para o cliente e para poder entregar um resultado bacana. Além de entregar o resultado bacana, o que claro, isso é um pensamento capitalista, a gente está dentro de um sistema capitalista, a publicidade, ela funciona muito no sistema capitalista. Mas, para mim, isso é muito importante, porque já que nós vivemos em um mundo onde o dinheiro, ele causa e permite situações, e a publicidade faz com que as empresas prosperem, cresçam, tenham mais renda, possibilite de ganhar dinheiro para poder investir em outras áreas, pagar os funcionários, fazer toda a roda girar. Então, assim, a comunicação social dentro da publicidade, ela tem esse papel financeiro ali dentro. E eu acho que as pessoas entendendo que precisam da publicidade para fazer essa movimentação financeira nas empresas,
vem percebendo cada vez mais que a empresa não sobrevive sem ela. O período da pandemia foi muito importante, porque as empresas perceberam que da noite para o dia, sem publicidade, elas não eram nada. Exatamente. Sem a publicidade dentro de casa, dentro da loja, sem poder sair, sem poder falar, sem poder comunicar, não tem nada. Não tem venda. Então, ali o mundo percebeu que a publicidade era uma profissão necessária para que tudo mantesse na normalidade. Né? Então, teve uma valorização profissional muito grande nesses últimos anos e a gente percebe que a profissão vem crescendo, vem evoluindo, exige essas atualizações que a gente está falando. Está cada vez mais em destaque, né? Isso. E uma coisa que eu acho bacana é que a gente está sempre no topo, né? A profissão, não publicitário, mas as áreas que a gente pode atuar sempre está nas maiores profissões do Brasil, as mais bem pagas. A gente está sempre lá. O CEO de marketing, os profissionais ligados à comunicação são bem valorizados em nível Brasil. E já chegou ao ponto, de alguns anos atrás, ser a profissão mais bem paga no Brasil. Caramba. Então, hoje a gente briga aí com os engenheiros de TI, de tecnologia, dessas análises de dados, que é importante, que nos dá base para a gente poder fazer todo o nosso trabalho, mas a gente também está ali no top 10, brigando pelas profissões mais bem pagas no Brasil. Sem contar que, como o senhor falou, é realmente um investimento, o senhor precisa colocar um dinheiro ali. A publicidade, só pela publicidade, ela pode ser criativa, mas ela tem um investimento, tem um custo, né? Tem da veiculação, da mídia, da criação. Então, as empresas precisam colocar dentro do seu planejamento financeiro esse investimento. Alguns autores dizem que precisa ser colocado entre 5% a 10% do orçamento ou do faturamento do mês em publicidade para ter essa rotatividade interessante. Um alcance maior também, né? Dependendo do nicho, do segmento. Agora que a gente está mais incluído nesse meio, né, a gente consegue ver que se não investir em publicidade, não tem comércio, né? Não tem venda, por exemplo. Porque, assim como o senhor falou, depois da pandemia, a valorização veio muito, porque daí todo mundo, acho que virou a chavinha de que, cara, eu preciso de publicidade para poder me comunicar, para poder vender, né? Para poder vender serviço, produto, que seja. Porque sem comunicação você... simplesmente não existe, praticamente. Esperar o cliente bater na porta, ou o cliente achar você lá no Google, ou não achar no Instagram, no TikTok. Exatamente. A chance diminui muito, né? Com certeza. A gente vai estar finalizando o podcast e a gente queria fazer uma pergunta pro senhor. Como o senhor se vê daqui a 10 anos? Ixi, bem velhinho. Duas perguntas, na verdade, né? Como você se vê daqui a 10 anos no mercado? E qual conselho você daria para quem está começando agora no curso? Novatos, para quem está entrando, para quem está pensando em entrar no ramo publicitário, da área da comunicação, o que seja. Eu não me vejo ainda aposentado. Eu me vejo trabalhando na área. Gostaria muito que a minha empresa estivesse estruturada de vários departamentos. Eu tenho uma ideia de mercado de agência um pouco mais diferente do habitual. Eu gostaria muito dessa minha agência esteja estruturada daqui nesses 10 anos. Então, ser um publicitário reconhecido aqui no mercado de Dourados, região, São Paulo, Brasil, quiçá, por que não? Mas o que eu gostaria é que a minha empresa estivesse realmente afinada ali dentro desse contexto. E o conselho que eu dou para quem está pensando, querendo e começando dentro da área da publicidade é que se atualize. A atualização, ela vem de várias maneiras. Pode ser de um bom livro que você esteja lendo, de um livro de história, de uma revista em quadrinhos, de um jornal que você está se atualizando ali na internet, de um meme que você está lendo, de uma página no Instagram que você está acompanhando. É necessário estar atualizado com que a realidade do momento, do mundo, porque isso é bagagem para você conversar, para você fazer boas campanhas, trazer insights para o desenvolvimento criativo. Então, é necessário estar atualizado. E a gente vai vendo que, mas eu não gosto de ler. Ok, vai ouvir. Hoje nós temos 300 mil tecnologias para fazer. Certeza. O audiobook está ali, está disponível, tem vídeo, tem filme, tem um monte de maneiras de você estar atualizados dentro de qualquer assunto, dentro de qualquer área. E, principalmente, se atualizar naquilo que você gostaria de ser bom. Se você quer ser bom em planejamento, se atualize em planejamento. Se você quer ser bom em criação,
seja bom em criação, vai aprender os recursos novos, os aplicativos, os softwares que estão sendo lançados no mercado. Não tenha preconceito de usar A, B ou C. Você precisa aprender a usar tudo de uma maneira adequada, mas ser bom naquele software e resolver tudo para o cliente com aquele software que você gosta de trabalhar. E isso, para mim, é a dica que eu dou. Porque, mais uma referência minha profissional, quando eu fiz faculdade, não existia rede social. E hoje, eu me formei em 2004, a rede social estava começando no Brasil. Tinha-se muito pouco, mas não era profissionalizada. Nem internet tinha. Tanto é que o meu TCC foi sobre marketing de relacionamento na internet, voltado para uma construtora, a primeira construtora no Brasil que estava vendendo site pela internet, casa pela internet. Então, assim, era uma coisa assim, surreal, que as pessoas não conseguiam entender o que era vender casa pela internet. Então, para vocês verem o contexto. Se eu não tivesse atualizado, eu estava fora do mercado. Hoje eu trabalho com isso, dou aula sobre isso, tenho qualificações sobre isso. Então, assim, eu me sinto completamente atualizado dentro desse contexto. A atualização ela é diária. Ela vem por meio de um livro, de uma leitura, da rádio, da televisão, da internet. Então, se atualize, galera. Não tenha preconceito de aprender, não tenha preguiça de aprender, porque é necessário. E quanto mais vocês aprenderem, ouvirem, saberem, conhecerem, melhores profissionais possivelmente vocês serão. Com certeza. Conhecimento é poder, né? Com certeza. Então é isso, né? Acho que a gente já consegue finalizar. A gente agradece ao senhor por participar do nosso podcast hoje. Imensamente. Por tudo muito bem planejado, né? Certeza. Não teve nenhum contraponto, contratempo, nada. Foi tudo a gente certo, fica imensamente grato por você ter vindo, assim. Então, gente, para finalizar o episódio de hoje, tá? Com o Osex, foi uma conversa extremamente bacana. Acho que deu para agregar muita coisa. Então, pode publicar!